Biografia de Confúcio. Confúcio, 551–479 a.C., foi um filósofo chinês, cujas ideias serviram de norma de comportamento à sociedade chinesa durante mais de 2000 anos, e exerceu grande influência sobre toda a cultura da Ásia Oriental. Confúcio ou Confúcio nasceu no estado feudal de Lu, atual província de Shantung, na China, no ano de 551 a.C. Sua família era descendente dos Shang, a segunda dinastia da China antiga, mas viviam sem recursos. Órfão aos 3 anos de idade, cresceu em um ambiente de pobreza o que não lhe permitiu ter mestres regulares durante a infância. Demonstrou desde cedo um espírito profundamente religioso e aprendeu sozinho as letras, a arte dos arqueiros e a música. Com 19 anos, Confúcio casou-se e logo depois foi nomeado para um cargo administrativo de seu estado, destacando-se pelo zelo e eficiência que desempenhou a função. As ideias de Confúcio. Na China do século VI a.C. não havia leis gerais ou autoridades reconhecidas. Prevalecia um estado de constante anarquia, de absoluta falta de segurança. O contato diário com a miséria sensibilizava Confúcio, e o desejo de ambicionar posições de destaque vai sendo substituído pelo desejo de ajudar a melhorar a vida de seu povo. Dedicou-se então a difundir entre os jovens os princípios filosóficos e morais que tinha elaborado. Criou uma escola para jovens com a finalidade de instruí-los nos princípios da justiça e do bom governo. Os primeiros alunos eram seus amigos, muitos de sua própria idade. Fascinados com seus ensinamentos, buscavam novos alunos e aos poucos Confúcio se tornava um mestre famoso e respeitado. Nunca rejeitava um aluno, por mais humilde que fosse, desde que mostrasse ser inteligente e esforçado. Seu ideal era ver um mundo onde a guerra e a miséria fossem substituídas pela paz, boa vontade e felicidade. Seus alunos o chamavam de Confúcio, o mestre calmo. Posteriormente, o mundo ocidental passou a chamá-lo de Confúcio. Confúcio pretendia ascender a um cargo administrativo no qual pudesse pôr em prática suas ideias, mas os governantes as consideravam muito perigosas. O mestre desenvolve uma técnica de ensino revolucionária para a época. Por meio do diálogo informal, com pequenos grupos, formou numerosos discípulos. Em sua escola, Confúcio, além de oferecer oportunidade de estudos avançados em literatura, história e filosofia, treinava seus alunos para a carreira política. Estudar com Confúcio era sinônimo de subir na vida. A ideia de Confúcio era criar um novo tipo de aristocracia baseada exclusivamente no mérito pessoal, em substituição à nobreza militar hereditária. Com 54 anos, Confúcio tentou aplicar seus ideais políticos, mas não foi compreendido pelo rei, sendo obrigado a se exilar. Confúcio resolveu renunciar ao cargo e abandonar o estado de Lu. Passou muito tempo viajando e procurando um soberano que estivesse disposto a deixá-lo aplicar na prática suas ideias políticas, mas foi em vão. Ao atravessar o estado de Song, sofre um atentado de um nobre importante, o Anteui, que considera Confúcio um corruptor da juventude. Depois de várias andanças, desapontado resolve regressar ao estado de Lu e retomar o trabalho em sua escola. Pouco se sabe sobre os últimos dias de Confúcio, mas há provas que ele dedicou-se a ordenar os manuscritos e as informações coletadas durante suas viagens. Organizou o livro de poesia, antologia que chegou até os dias atuais. Não deixou de lecionar e de exercer influência nos assuntos políticos, através de seus discípulos. Confúcio faleceu em 479 a.C. Após sua morte, seus discípulos se dividiram em 8 seitas. Só depois de sofrer grandes modificações o confucionismo veio a triunfar na China por volta do século II a.C.
A ideia política de Confúcio. A ideia política de Confúcio era extremamente conservadora e preconizava uma volta às instituições dos primeiros tempos da dinastia Shou, em que a organização familiar se confundia com a estatal. Insistia que o governante deveria esforçar-se para que o povo vivesse em paz e prosperidade. Se não conseguisse isso, deveria ser substituído, ainda que fosse pelo uso da força. A ética de Confúcio. Baseados na ética, seus ensinamentos previam normas de conduta, como o esforço constante para cultivar a própria pessoa e estabelecer a harmonia social. Confúcio pregava a existência de 5 virtudes: gen, a humanidade, bondade, compreensão e o amor pelos outros. I, a justiça temperada pelo amor. Li, regras adequadas de conduta, de polidez e de cerimoniais. X, autoconsciência da vontade do céu, sabedoria. CHI, sinceridade desinteressada. A religião. O confucionismo, doutrina filosófica de Confúcio, não chegou a ser uma religião no sentido ocidental do termo, por várias razões. Primeiro, porque não tem Deus, venera os ancestrais e reconhece a superioridade dos sábios. Segundo, porque não tem templos, cada lar é o templo onde se honram os antepassados da família. Só depois é que se iniciou a construção dos templos locais, mas sem o sentido do lugar destinado à veneração de um supremo. Terceiro, porque não tem sacerdotes, o chefe da família é automaticamente o sacerdote da família. Quarto, porque desconhece qualquer dogma ou livro santo, pode um só livro conter toda a sabedoria do mundo? Indagava Confúcio. Obrigado por assistir Saber e Citações. Não esqueça de inscrever-se no canal e dar aquela curtida.